Pai seja convosco, amém? É um prazer enorme estar aqui novamente. Obrigado, pastor, pelo convite, pela confiança. Que momento maravilhoso esse de louvor, né? O louvor, ele é um preparo muito grande para a palavra do Senhor. E que o mesmo Espírito, né, que a gente estava louvando ao Senhor, que permaneça em nós. Que possamos estar agora com o Espírito voltado para a palavra do Senhor e esteja sensível para ouvir a palavra de Jesus. Porque na verdade é que eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Eu sou apenas um instrumento. E eu sempre falo para Deus: Senhor, não sou nada sem Ti. E que eu só possa subir no altar do Senhor, falar da Tua palavra, se o Senhor estiver comigo. Porque se o Senhor não estiver, o Senhor não permita que eu suba. Essa sempre é a minha oração, amados, para Cristo. Então, se eu estou aqui em cima, é porque o Senhor tem uma palavra para cada um aqui esta noite, amém? Assim como o Senhor ministrou ao meu coração, o Senhor vai ministrar na vida de cada um aqui esta noite, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que já começou através dos louvores, que foi uma bênção, foi um momento maravilhoso. Louvores abençoadíssimos. E como o Senhor usa os músicos para poder preparar o coração, para poder receber a palavra do Senhor. Que momento maravilhoso que é o louvor. É um momento que a gente não pode perder na hora do culto. É um momento que a gente vem às vezes para a igreja com o coração triste, às vezes com o coração amargurado, com algumas coisas que acontecem durante a semana, durante o dia. E na hora do louvor já é quebrantado. Aquela coisa do coração, aquela amargura. O louvor liberta, o louvor é libertador. Não perca, amados, o momento do louvor. Não chega, não estou falando isso aqui, tá, queridos? Estou falando isso aqui porque o Senhor está colocando no meu coração de falar. Mas não perca o momento do louvor. Não saia da sua casa e fale assim: ah, não, eu vou chegar na hora da palavra. Não tem essa mentalidade. O louvor faz parte do culto ao Senhor. Não perca o louvor por nada. O culto, ele é um todo. O louvor faz parte do seu culto a Deus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, em nome de Jesus, abre a palavra do Senhor em Gênesis 32. Deixa a palavra do Senhor aberta. Gênesis 32, versículo 9. Gênesis 32, versículo 9. E a gente vai falar do 9 ao 12. Que esta é uma oração de Jacó. Pode deixar aberto aí na Bíblia. Eu acredito que esta é uma oração, uma das mais completas da Bíblia. É uma oração que nós fazemos às vezes, por diversas vezes. É um tipo de oração que nós aprendemos durante o decorrer da nossa trajetória cristã. É um tipo de oração que eu vou falar por mim, que desde quando eu me converti, que eu fui para Cristo, eu aprendi a orar desse jeito, que é você lembrar as promessas de Cristo para a sua vida, que é você se colocar numa posição de não ser digno do que o Senhor fez para você, do que o Senhor é, que você não é digno do que o Senhor é para você, e você aí pede algo para Deus, e mesmo assim você se coloca numa posição de indigno. E esse é um tipo de oração que a gente aprende na vida cristã. Então, aqui a oração de Jacó, ele faz exatamente isso. Ele lembra o Senhor na oração dele, das promessas que o Senhor tem para ele. Ele se coloca numa posição de indigno. Ele coloca o seu medo, ele coloca aquilo que ele quer de Deus, e ainda ele reforça a promessa que o Senhor tem. E queridos, na minha vida cristã, na minha caminhada cristã, eu fiz por diversas vezes esse tipo de oração. E eu acredito que os irmãos também por diversas vezes já fez esse tipo de oração. E eu acredito também que não foi só comigo que aconteceu isso. Que quantas vezes eu fiz essa oração convicto, lembrando das promessas, falando que eu não sou nada, pedindo a Deus
e nada aconteceu. E parece que parece que minha oração foi em vão. Parece que nada aconteceu. Fiz a oração, fiz conforme a liturgia, fiz conforme tudo aquilo que eu aprendi. E não veio nada. A bênção não veio, não aconteceu nada. E nós temos uma mania horrível de fazer o quê? De colocar a culpa em Deus. E de colocar a culpa no pastor, ou de colocar a culpa na igreja, ou de colocar a culpa em todo mundo. E queridos, amada igreja, e na minha vida cristã, nessa minha caminhada cristã, hoje eu consigo ver que na verdade a culpa sempre foi minha. A culpa sempre foi minha. Porque quando a gente ora pedindo algo para Deus, mesmo cumprindo, vamos se dizer assim, uma liturgia, algo ali que igual Jacó fez, a gente esquece de um pequeno detalhe, que é o tema que eu quero trazer para os irmãos hoje, que é a prudência de quem ora. Que a gente esquece o quê? De como preparar o caminho para chegar até a bênção. Porque nós simplesmente o que? Oramos e esperamos Deus fazer. Só que e eu? O que eu faço durante esse pedido que eu estou fazendo a Deus? Qual que é a minha função? É por isso que às vezes a bênção do Senhor não chega na sua vida. Porque nós simplesmente estamos orando e não fazendo nada. E queridos, vamos agora ler o que diz realmente essa oração. Se não ligar, não funciona. Aí. Gênesis 32, 9. Disse mais Jacó, e antes, deixa eu só fazer acredito que os irmãos, como está tendo essa campanha, tenho certeza que os irmãos já têm ouvido, sabem esse momento que está acontecendo, que Jacó aqui nesse momento está indo encontrar seu irmão Esaú. Então esse momento de oração de Jacó é o momento que ele está passando por uma dificuldade assim emocional muito grande. É o momento que ele está tenebroso, ele está com uma dificuldade emocional, ele está temendo a sua vida, porque ele vai encontrar o seu irmão Esaú, e ele está passando por dificuldades emocionais, por dificuldades ali na sua mente muito grande. Então ele faz essa oração para o Senhor. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste a teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Vocês viram que ele falou praticamente aquilo que nós comentamos. Falou da promessa, falou que ele não é digno, e pediu ajuda para o Senhor para livrar de Esaú. Fez uma oração ali, firme. Só que aí o que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Da postura de Jacó após. E aqui ele teve um dia cansativo, ele teve um dia exaustivo, porque ele separou. No versículo fala que agora ele está em 2 bandos, porque ele separou realmente o que ele tinha em 2. E o emocional dele estava abalado, e chegou a noite, aconteceu isso. Agora lá no versículo 32, 22. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas,
e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Amados, e aqui eu quero falar a primeira atitude, ou a falta dela, que nós cometemos, que impede ou que retarda a bênção do Senhor na nossa vida, que é uma palavrinha até feia, que é isso aqui, a procrastinação. Procrastinação. Mas o que é a procrastinação? Vamos falar no português certinho, é o ato de adiar voluntariamente tarefas importantes por outras mais prazerosas ou fáceis, resultando em estresse, culpa e baixa produtividade. Procrastinação é isso. Mas o que tem a ver? Jacó estava passando um momento terrível, tinha trabalhado, tinha feito um monte de coisa o dia inteiro, estava com o seu emocional abalado, porque estava temendo Esaú, mas na mesma noite, em vez de descansar, ele pegou a sua família e atravessou o vale. Ele não deixou para amanhã, ele não deixou para daqui a pouco, ele fez na mesma hora, ele não deixou para depois. E é esse o nosso problema muitas vezes, porque queremos fazer as coisas de Deus para depois, queremos fazer, daqui a pouco eu faço. Vou começar a ler a Bíblia firmemente em 2026. Hoje é dia 25. Não, mas amanhã eu vou começar. Já se passaram 25 dias e a pessoa ainda não começou. Amados, não adianta nós orarmos e falar para Deus, pedir para Deus algo e não mudarmos e não fazermos algo para Deus também. Não tem como, a conta não fecha. E por que será que quando a gente fala isso, parece algo meio estranho para o reino de Deus? Porque na verdade, na nossa vida também cotidiana, se a gente se torna um procrastinador, a nossa vida se atrasa para tudo. No trabalho, na vida do dia a dia. E infelizmente isso tem se tornado uma coisa, e infelizmente eu falo de novo, mais normal do que a gente imagina. E normalmente eu sempre pego isso, o porquê que a pessoa se torna muito procrastinadora hoje em dia? Por conta disso. Por conta disso. Já falei aqui uma vez, e normalmente eu falo, da mesma forma que isso aqui é uma bênção, se torna uma maldição, é saber usar. É igual o dinheiro é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição, tem que saber usar. E por que às vezes, queridos, a bênção não chega para nós? Parece que não acontece nada. É porque nós oramos, falamos para Deus, tantas coisas bonitas na oração, levantamos, e na hora de fazer algo para o Senhor, daqui a pouco eu faço. Não, mas daqui a pouquinho eu vou fazer. Não, mas daqui a pouquinho. E esse daqui a pouquinho, passa um dia, passa outro, passa outro, passa outro, e passou ano, mais um ano. E foi muito engraçado essa semana, na verdade desde a semana passada, a minha filha, eu estava falando para minha esposa, desde a semana passada, mamãe, lava minha bolsa da escola que a aula vai começar segunda-feira. Não, Laurinha, eu vou lavar. A cara dela. Eu vou lavar. Não, amanhã eu vou lavar. Mamãe, mas a senhora falou que vai lavar amanhã e já passou o amanhã. Não, Laurinha, porque não deu tempo. Amanhã eu vou lavar. E foi esse amanhã vários dias. E como eu já estava estudando essa palavra, eu falei, olha só que interessante, como que a gente vai passando os dias e o negócio vai indo. Eu estou dando esse exemplo aqui, mas óbvio que minha esposa não é esse tipo, é porque realmente as correrias do dia a dia ali, das outras funções dela, mas para o reino, a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, com isso, porque é vida espiritual, Não podemos deixar
o reino para depois. O depois pode não chegar. Ninguém pode bater no peito e falar que vai terminar o culto e vai sair daqui. Ninguém. A gente não sabe. E não deixe aquela frase famosa, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, ou o que você pode fazer agora. Quer mudar de vida? Mude agora. Não deixe para mudar amanhã, não deixe para mudar depois, tem que ser agora. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca colherá. Olha que palavra profunda. É o que a gente está falando. Quem pede, mas fica sentado olhando, não vai acontecer nada, amados. Tem que pedir, tem que orar, mas tem que colocar a mão na massa, tem que fazer, tem que ir atrás, e não pode ir deixando para depois, não pode ir empurrando, tem que fazer agora. Amém, amados? E mesmo após a oração, mesmo entregando o problema, Jacó não parou, ele continuou a pensar de como seria o encontro com o irmão Esaú. E eu gosto dessa parte porque ele pensava de uma forma estratégica ainda, né? Ele pensava em como seria o encontro. Gênesis 32:20. Porque dizia, na parte B, porque dizia: eu o aplacarei com um presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Olha que interessante. Jacó, ele preparou, né, falou para os servos irem na frente, levando presentes para Esaú, para tentar acalmar Esaú com os presentes, para tentar modificar, né, o coração de Esaú ali com os presentes. Só que Jacó tinha orado, né? Ele tinha orado. Só que mesmo assim ele mandou os presentes, ele continuou ainda fazendo as coisas. E aqui é um terceiro caminho que eu quero mostrar para os irmãos. Tenha planejamento. Tenha planejamento. Jacó orou, só que ele não parou ainda. Ele continuou fazendo o mesmo trajeto para poder encontrar Esaú, e ele continuou tendo os seus planejamentos para poder encontrar. Mas aí, né, vem algumas frases que eu já ouvi também na vida. Ah, mas isso é falta de fé. Então não está confiando em Deus. Porque se os irmãos forem pensar, o que Jacó estava querendo dizer aí? Não, eu estou preparando um caminho então, porque ele vai querer me matar, e eu estou mandando um presente para ele poder mudar a opinião dele. Então ele não confiou na oração que ele fez? Não, nada a ver. A gente confia em Deus, só que a gente olha para os dois lados ainda antes de atravessar a rua. Isso é prudência. Isso é continuar o quê? Confiando em Deus, só que tendo uma prudência, tendo um planejamento, tendo estratégia de vida. Não abusar não, né? Mas não levar a vida à torta à direita, como disse. Ele continuou o seu planejamento estratégico. Mas não porque ele não confiava em Deus, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele continuou a sua estratégia, o seu planejamento, foi levando os presentes. E muitas vezes é isso que falta para nós. Porque a gente está vendo que está errando, que não está dando certo, e continua sempre ali no mesmo lugar, sendo que pode mudar, fazer algo novo, fazer um plano novo de vida, um plano de vida novo, uma estratégia nova para a vida. Poxa vida, eu estou sempre aqui caminhando aqui, eu sempre caio aqui. Poxa vida, vamos fazer algo novo? Vamos dar a volta. E aqui não tem como eu falar alguma coisa em específico, porque é muito particular isso. Cada um tem o seu ponto fraco, cada um sabe a sua dificuldade.
E amados, isso é algo interessante, porque eu estou falando isso para os irmãos. Eu me converti em 98. Eu falo para os irmãos que hoje faz uns 8 anos para cá, olha só, me converti em 98, uns 8 anos para cá, que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho na minha vida. Que eu comecei a aprender a andar com o Senhor de uma forma mais justa, mais correta. E estou aprendendo ainda. Todo mundo tem as suas falhas, todo mundo tem os seus erros, todo mundo cai. Mas a gente tem que saber entender que aonde eu caí, eu tenho que olhar e saber ajustar, para eu não poder cair aqui de novo e fazer uma estratégia para eu poder não ficar mais aqui nesse lugar e conseguir vencer essa barreira de novo. A gente faz planos para tantas coisas, planeja tantas coisas, e por que para o reino de Deus tem que ser diferente? Não pode ser diferente. A gente planeja uma viagem com antecedência, planeja um ciclo de estudo quando tem algum interesse. E para o reino de Deus, por que você não planeja? Poxa vida, eu quero conhecer mais da palavra de Deus. Olha, achei interessantíssimo esse clube de leitura. Muito bacana debater a palavra de Deus. Não, eu vou fazer isso, é algo novo, é um planejamento que eu quero para a minha vida. E faz isso como meta, planejamento. A mente vai abrir, vai começar a estudar a palavra. Isso vai chegar muito mais perto da sua bênção do que você imagina. Vai começar a entender mais da palavra de Deus, vai começar a entender o porquê que as coisas acontecem na sua vida, seus hábitos vai começar a mudar, tudo vai começar a mudar, vai fazer mais sentido. Amados, é tremendo quando você começa a ler a palavra de Deus e você começa a entender o porquê que as coisas estão acontecendo na sua vida. É fantástico. Às vezes você não precisa ler livro de autoajuda, e não estou falando mal também. Eu estou falando que às vezes a resposta maior, às vezes não, sempre a resposta maior está aqui, ó, na palavra do Senhor. Livro de autoajuda é um acréscimo, mas a resposta maior vem de Deus, e aqui, ó, é a palavra do Senhor na nossa vida. Aleluia. Oh, glórias. Neemias 4:9. Porém nós oramos ao nosso Deus e, por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Neemias na construção dos muros. Os outros reinos queriam lá e destruir o muro de novo. O que Neemias fez? Orou a Deus, mas o que ele fez? Colocou vigia. Falta de fé? Não. Planejamento, estratégia. Queridos, a gente não pode ter essa mentalidade. Não, eu orei a Deus tudo, agora é com o Senhor. Não posso fazer agora, porque senão eu vou interferir. Quando colocamos na mão de Deus, a diferença é, quando a gente começa a fazer as coisas, é que o Senhor vai guiando os nossos passos. Essa é a diferença. Quando colocamos na mão de Deus e vamos fazendo, preparando o caminho, esse caminho é o Senhor que vai nos guiando por ele. Essa é a diferença. Por isso que Neemias fez isso. Prudência também, temos que ser prudentes, amados. Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Outra coisa que tantas vezes eu quebrei a cara, Senhor, eu preciso dessa bênção do Senhor, tá? E a gente acha, né, que as bênçãos de Deus, ela tem que ser igual ao Mercado Livre, né? Entrega full, Sedex 10, né? Tem que estar aqui daqui a pouco. Imediatismo, temos que parar com esse imediatismo também para o reino de Deus. O Senhor não trabalha no nosso tempo, a gente tem que entender o tempo de Deus. Se a gente entrega na mão de Deus, temos que entregar, ir trabalhando no caminho e descansar nele, e entender que o caminho faz parte do processo para chegar na bênção. Essa é a diferença. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. É um clássico.
É um clássico. A fé sem a obra é morta em si mesma. Então, amados, quando a gente ora e fica parado, a gente está orando para Deus e não fazendo nada, se torna uma fé morta também. Senhor, abençoa a minha vida em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor abençoe esse meu problema. Quero que o Senhor traga a solução. Tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. E senta na cadeira esperando o Senhor com a resposta bater na porta. Ah, amados, não vem. Não vem. Não vem. E exemplos disso tem de balde. Tem de balde. E amados, e aqui eu falo que a gente pode ter um conhecimento teológico fantástico, pode ter um conhecimento filosófico, você pode ter um conhecimento de livros e mais livros na sua mente, você pode ter vários e vários estudos, faculdades, você pode ser uma pessoa assim com um QI altíssimo. Mas eu falo um negócio, se você não se posicionar e colocar à frente, de nada vai resolver tudo o seu conhecimento. Se você não se posicionar, se você não se pôr à frente, nada vai resolver todo o conhecimento que a gente tem. E aqui vai o próximo passo, vamos se dizer assim. Tome a frente e se posicione. Tome a frente e se posicione para chegar na bênção que o Senhor quer para a sua vida. E nessa parte, amados, é uma parte linda da história de Jacó com Esaú. É uma parte linda. Gênesis 33, 1-3. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e ali seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Versículo 3: E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Eu gostaria que nessa parte aqui, ó, eu gostaria muito de ilustrar para os irmãos, que eu acho linda essa cena. Ô amor, vem aqui fazendo um favor, vem aqui, filha. Pastora, faça favor um pouquinho. Ô irmã, vem aqui também fazendo um favor, você mesmo, faça favor. Sobe aqui fazendo um favor. Meu irmão, faça favor. Fica ali, ó, fazendo favor. Fica ali, ó, fazendo favor. Fica ali, ó, fazendo favor, querida. Aí, fica aqui, meu irmão, você vai fazer. Aqui, querida, fica aqui, ó. Aqui, amados, ó, vamos simbolizar aqui a família de Jacó. Aí Jacó colocou a família aqui, e ele estava aqui. Ele estava aqui, ele organizou a família, e Esaú estava vindo. E vocês lembram que ele estava com medo da morte, ele estava esperando a morte vir até ele, ele estava com medo, ele estava receoso, ele estava orando, ele tinha orado para Deus, para a morte não chegar até ele, a filha dele. E neste momento, ele posiciona a sua família, e ele vê Esaú vindo. E o que ele faz? Ele passa pela sua família, e ele está vendo Esaú, ele se curva, e essa posição dele não é questão de adoração, é questão de reverência, porque ele sabia o que ele tinha feito há 20 anos atrás, que foi o fato que ele estava com medo, foi um erro de 20 anos atrás, e ele vê Esaú vindo, e ele se curva 7 vezes perante Esaú, porque o que ele estava esperando era a morte, eles tinham orado para o Senhor nem chegar
para ele, mas ele estava aqui vendo praticamente a morte chegando até ele. E ele se levanta vindo a Esaú, e Esaú vem, ele ali é ansioso, e o que acontece? Eles se abraçam, e ali tem o que? Eles choram, e eles se abraçam, e ali tem uma reconciliação. Amém. Amados, e o que acontece aqui? Onde tinha morte, Jacó, que respeitou o processo da bênção, onde ele tinha morte, houve graça e perdão, houve milagre. E é esse o segredo, amados, durante o processo. Porque quando tem um processo, quando o processo é obedecido, quando a gente faz a diferença no processo, na hora que chega o momento certo, o Senhor vem com a provisão, o Senhor vem com o milagre, o Senhor vem com a cura, o Senhor vem com a graça e a misericórdia dEle para as nossas vidas. Amém? Obrigado. Glórias a Deus. Aleluias. Obrigado, irmão. É isso que faz a diferença, querido. É isso que faz a diferença quando a gente trabalha o caminho para chegar até a bênção. Jacó estava esperando a morte, Jacó estava esperando um massacre. Ele preparou o caminho, ele orou, mas ele continuou trabalhando, ele continuou fazendo todo o processo para poder esperar o que? O pior ainda, mas ele tinha orado para Deus mudar aquela trajetória. E no último minuto, ele esperando ali ajoelhado, aconteceu um milagre, porque ele foi e abraçou o irmão não se lembrou de mais nada. Houve perdão, houve graça, houve misericórdia, houve um milagre do Senhor na vida deles. Aleluia. É a pilha, pastor? E queridos, eu me lembro de Pedro nessa parte. Pedro, quando estava no mar bravio, as águas balançando, o barco lá chacoalhando, ele vê Jesus no mar, andando sobre as águas. Todos ali ficam assustados, que estavam no bar. Pedro vê, fala: Jesus, se é o Senhor, manda-me ir contigo. E a resposta de Jesus é tão maravilhosa. O que Jesus fala para Pedro? Vem. Olha que resposta simples. Olha, queridos, Jesus é simples. Jesus fala: vem. Só isso, vem. Eu imagino a cena, eu gosto muito de imaginar a cena de Pedro olhando para Cristo, para Jesus, ele tirando a perna do barco e ele focando em Jesus, e ele tira uma perna e ele tira outra, e as ondas continuam balançando, continua tudo do mesmo jeito, mas ele está olhando para Jesus, e ele fica por cima das águas andando, e ele continua olhando para Jesus, e ele está ainda andando na água, e ele nem está percebendo mais, porque ele está olhando para Jesus. Mas em determinado momento, alguma onda forte bate no rosto dele, e ele deve passar a mão assim, aí ele começa a perceber o que está acontecendo na sua volta. Aí é onde acontece o que? Ele começa a afundar. E que, amados, é esse o momento na nossa vida que a gente afunda, quando a gente tira o foco de Cristo, quando a gente perde o foco para Jesus, quando a gente não olha mais para Ele, a gente começa a olhar as coisas que estão acontecendo na nossa volta. É aí que a gente começa a afundar, é aí que a gente começa a olhar mais as dificuldades, mais as coisas em volta, mais as coisas que o mundo está oferecendo em volta. É onde a gente começa a parar de olhar para Cristo e começa a afundar. Mas olha, presta atenção, amados, não é tarde ainda. Jesus ainda, como o pastor falou, porque Pedro, quando estava afundando, ele falou: Senhor, socorre-me, e ele estendeu a mão. E o que Jesus fez? Estendeu a mão e levantou Pedro. Amados, nunca é tarde em nome de Jesus. É só você pedir socorro para o Senhor Jesus, que Ele está com os braços estendidos para te ajudar. Oh, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Não perca o foco de Cristo, não perca o foco, continue olhando para Jesus, continue olhando para Ele, continue olhando para Ele.
não importa as situações que aconteçam. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, assim diz o Senhor. E amados, eu quero encerrar aqui. 1 Coríntios 2:9. Por mais que esteja difícil, amados, tudo às vezes que a gente passa, por mais que seja difícil, que eu sei que tem momentos na nossa vida que tudo ainda, ouvindo tudo que o Senhor tem para nós, ainda é difícil. Mas nunca se esqueçam do que o Senhor tem para nós. Está escrito em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus tem preparado para os que o amam. Esse é o nosso objetivo, amados. Esse é o nosso destino, é o reino dos céus. Aqui é passageiro, aqui vai passar, mas aquilo que não está nem no nosso coração é o que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glórias a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Samuel, quando estava no tabernáculo trabalhando, ele ouviu o nome dele por 4 vezes. Nas 3 primeiras vezes, ele levantou, ele ouviu Samuel, ele levantou da cama dele, ele foi até Eli: eis-me aqui. Eli falou: não te chamei. Ele voltou para o quarto dele. Na segunda vez, Samuel, ele levantou, voltou, foi lá: eis-me aqui, Eli. Ele: não te chamei. Ele foi e voltou. Terceira vez, Samuel levantou, foi lá: eis-me aqui. Eli tinha entendido que era Deus chamando Samuel. Falou para Samuel: na próxima vez você fala que você diz: eis-me aqui, Senhor, que é o Deus que está te chamando. Queridos, muitas vezes falta para nós essa disposição de Samuel, de querer mudar. Porque hoje em dia, se fosse a primeira vez, vamos colocar a segunda vez. Se fosse na segunda vez Deus chamando, ou a gente ia fingir que estava dormindo já, ou ia fingir surdez. Ou já na primeira vez. Porque às vezes o Senhor está chamando a gente já faz tempo, e a gente não quer mudar, a gente tem preguiça de obedecer ao seu chamado. A gente não quer pagar o preço. A gente não quer pagar o preço, que é esse processo até chegar à bênção do Senhor. Custa um preço, amados. Custa um preço. O caminho não é fácil, o caminho é estreito, mas é o caminho estreito que nos leva para a glória. É o caminho estreito que nos leva para perto do Senhor. Não é o caminho largo, não é o fácil. Mas o reino dos céus, ele é conquistado à força. Ele é conquistado com luta. Mas é essa luta que a gente vai receber um galardão lá nos céus. É isso que nós temos que buscar, amados. Vamos ser dispostos
dispostos a ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O Senhor quer abençoar eu e você, Ele quer abençoar. O Senhor está disposto a nos abençoar, Ele está disposto a aqui, a estender a mão. Só que cabe a mim e a você a ouvir e obedecer e trilhar um caminho correto para que o Senhor possa pegar na nossa mão e puxar. Amém, amados? Curve sua cabeça, tenha um momento de oração com o Senhor agora. Seja sincero com o Senhor e entregue na mão dEle aquilo que realmente precisa ser transformado, mudado, renovado. E tenha a decisão de realmente ter uma vida mudada, de mudar a vida. Mude a sua estratégia, mude. Fale para o Senhor. E se não consegue, pede sabedoria para o Senhor, entendimento, discernimento para ajudar a mudar. Mas, querido, uma coisa é certa: o que não podemos é continuar no mesmo. Aleluias.